Beleza? Bem-vindos ao Timão Boladão, o canal que mais cresce no Brasil. Hoje vamos falar da 18ª rodada do Brasileirão. Eu sou o Thiago Bernardes, então sejam bem-vindos a este vídeo. Beleza? Bora falar desse jogo, né? A nossa prioridade não foi hoje, todo mundo sabe que a prioridade é quarta-feira, o jogo da vida, é o jogo do ano. Mas hoje o time tinha que jogar, tinha aí suas responsabilidades com o campeonato. E o time foi a campo hoje com praticamente todo mundo reserva, né? Ali só tinha o Hugo e o Ramalho de titular absoluto nesse time, né? Mas vamos lá para a escalação. Vou dar uma colada aqui, né? Hugo Souza no gol, Félix Torres na lateral, é, André, André Ramalho, Kaká, Anguilhere, Charles, Rian, Dioguinho, Breno Bidon, Thales Magno e na frente o Romero. Romero que hoje, só por Deus, né, rapaziada? Quem viu o jogo sabe. É aquela frase, quem me conhece sabe, mas no caso, quem conhece o Romero sabe que hoje foi um daqueles jogos padrão Romero que dá pra esquecer e abandonar. Mas vamos falar desse jogo aí, é o que tem pra hoje. Não tinha nada de excepcional, a gente não tinha muito o que esperar, né? O foco, como eu disse, era o jogo contra os porcos, né? O retorno ali da Copa do Brasil. Ainda não temos arbitragem definida, mas se preparem que pode vir uma bomba aí pro nosso lado, porque a pressão tá forte lá do lado da porcada. Corinthians começou o jogo bem, só que durou apenas 5 minutos, porque aí teve né, desligou ali dois fiozinhos, tanto do André Ramalho quanto do Félix Torres. E aí a gente foi surpreendido com um gol logo cedo. Então, tudo aquilo que a gente sempre fala, que o Corinthians entra desligado, o Corinthians sempre espera muito para acordar dentro do jogo. Hoje foi estranho. Começou bem, mas teve um delayzinho ali. Acho que não conseguiu conectar os neurônios ali, a não teve o enlance, né, dos neurônios e por fim a gente acabou tomando um gol, né, com uma ajuda ali do Hugo dessa vez. O Hugo deu uma ramelada na minha visão. Se você olhar o replay ali, você vai ver que parece que ele imaginou que a bola tá muito perto. Quando ele vê, já não tinha mais como esticar mais a perna do que ele esticou. 1-0 pro Fortaleza na nossa casa com o time reserva e pá, e agora, né? Como que a gente vai recuperar? Mas, para nossa surpresa, e aí uma surpresa positiva, esse time mostrou um pouco mais de repertório, né? A gente teve boas jogadas, principalmente pela esquerda com a Anguilhere, né? O Bidon ajudando um pouco. O Bidon não teve um dos seus melhores jogos, mas, né, vem sendo algo normal do Bidon, né? Essa inconsistência. Mas o Anguilhere conseguiu, né, fazer boa parte das principais jogadas do primeiro tempo ali pela esquerda. O Bidon ainda consegue um passe para o Romero perder o gol. Na hora que o Romero perde o gol mais feito do dia, ele já tinha perdido mais outros dois. O Charles tinha dado um chute impedido também na cara do gol. A gente tem a grata surpresa do Dieguinho, que começou hoje como titular, mostrou que tem repertório, dá pra gente usar esse menino aí por muito mais tempo, né? Distribuir um pouquinho mais de minuto para ele. Deu para ver que o Romero tá muito mal. A gente fica com alguns pensamentos ali em relação ao Romero, em relação ao Breno Bidon, muitas vezes, né? Félix Torres, André Ramalho. A gente fica sempre com o pé atrás com esses jogadores, porque às vezes parece que eles escolhem quando quer jogar. Não no caso do Romero, o Romero tá mal mesmo, mas parece que estão muito desligados. Parece que precisa sempre pegar no tranco, chegar alguém ali e dar um puxão de orelha, falar vamos jogar, vamos acordar, sei lá. Sempre entra ou com o pé mole, ou entra um pouquinho desligado, ou entra com sem foco, ou sei lá, falta refino técnico muitas vezes. E isso é ruim pro restante do campeonato, né? Hoje a gente jogou na condição de que era um jogo relativamente fácil, né?
em casa, com um time que tava na zona, né, da Série B ali. Não sei se já terminou a rodada com eles ainda na zona, porém, né, era um jogo relativamente fácil. A gente poderia literalmente sair com uma vitória. E o primeiro tempo demonstrou isso, né? Fora o gol, eles não tiveram grandes lances ali no primeiro tempo. Não era o time reserva deles, era o time titular. A gente toma um gol do ex-Palmeiras lá, o Breno Lopes. Então, assim, a gente ainda dá uma moral pra esses caras, tá ligado? Eles saem daqui com sensação de dever cumprido, basicamente, porque eles conseguiram arrancar um empate na nossa casa, né? Estão com um técnico novo, eles estão ali, tipo, tentando sobreviver. Então, assim, dá pra gente olhar pelo lado positivo, o que a gente teve de coisa boa que se apresentou pra nós? Claro que dá, né? A gente tá conseguindo recuperar o Anguilhere, a gente teve a boa estreia do. Boa estreia, não, né? Mas o bom início ali do Dieguinho como titular. A gente teve o Charles melhorando no segundo tempo, né? Mais um número aí pro Charles, a gente não perde com ele, então tá se transformando sim num amuleto. Começou como um meme, agora tá começando a criar corpo, né? Esse memezinho aí. Vamos levar ele, deixar ele ali no time, pelo menos no primeiro tempo contra os porcos. É, bom jogo do Kaká, né? Mais um jogo firme dele. Do lado direito, o Mateuzinho, depois que entra, pô, tomou conta da lateral. Conseguimos recuperar o Carrilho, né? Depois que ele entra no segundo tempo, a gente vai falar das substituições, mas, né, dando um overview ali. Foi um jogo bom para algumas peças, né? Algumas peças se apresentaram bem, mostraram que ainda dá para serem usadas, né? Dá para ser confiadas a eles alguns minutos. E é isso que fica ali do primeiro tempo. A gente termina o primeiro tempo praticamente em cima, né? O primeiro tempo inteiro ali buscando o empate. Parou na trave com o Anguilhere. Parou nas defesas daquele goleiro que estava estreando hoje, né? Era o jogo da vida dele, né? Estreando ali. Teve oportunidade por conta de duas lesões dos goleiros, tanto do titular quanto do primeiro reserva. Os dois se lesionaram no mesmo jogo e surgiu essa oportunidade para ele. E eu acredito que ele soube aproveitar muito bem, diga-se de passagem. Voz do Neto. Segundo tempo, né? A gente volta ali. Eu achei que o time iria voltar com apenas uma substituição ou duas, mas o Dorival nos surpreendeu, trocou metade do time ali, foram 4 substituições, né? Mateuzinho no lugar do Félix, o Garro no lugar do Rian, que não fez um jogo ruim, diga-se de passagem. Romero saiu pro Depay entrar. E o Thales Magno, que também não fez uma péssima partida, foi uma partida ok, mas saiu para entrar do Yudi, nosso querido Yuri Alberto. Ah, depois a gente vai ter uma substituição só aos 64 ali, que é o Carilho. E dali para cima, né, até o final do jogo, foram essas substituições que a gente teve. E o Carilho então no lugar do Dieguinho. Eu acredito que não por conta de cansaço, lesão, nada do tipo. É, acho que só para tentar mesmo mais bolas aéreas, porque o Dieguinho, quando cortava pra, pra direita, né? Ele é canhoto, ele não conseguia fazer um cruzamento tão preciso. E sempre que ele tentava alguma jogada pro meio, o lateral acabava fechando a linha de toque dele, de passe dele ali na perna esquerda. Então, sempre que ele tocava com a direita, eu percebia que não tinha tanta precisão ali. Então, eu acredito que tenha sido um dos motivos para trocar pelo Carilho ali, né? Porque depois que o Carilho entra, é bola na área a todo instante, seja por cima, por baixo, sempre tentando alguma coisa ali com o Garro, quando o Garro aparecia na ponta direita ali para trocar passe, né? Tá se criando um clima maravilhoso entre Carilho e Mateuzinho ali na direita, entendendo muito bem, tá saindo muitas jogadas é, interessantes ali pela direita, enquanto lá do lado esquerdo, né, o Bidon e o Aguilera também tiveram uma boa comunicação ali, conseguiram fazer bastante coisa, né? O Garro não apareceu muito pela esquerda, tá muito mais centralizado e caindo pela direita.
né? O Garro até acerta um chute ali que quase empata o jogo, perto do fim, né? Inclusive foi o lance anterior do gol, né? O Yuri perde um gol na cara no segundo tempo, né? Um passe ali do Bidu, belo passe, foi um passe, nossa, nem parecia que era o nosso Pato. Pra quem conhece o canal sabe por que que é o Pato, né? Molhar o bico aqui. E aí vem o gol, né? O gol do Coringão. Uma bola ali cruzada. O Yuri cabeceia. Acho que era escanteio, né? Cobrado pelo Garro. O Yuri cabeceia. O goleiro defende, faz uma boa defesa até. Mas o Carilho tava ali na entradinha, bem colado ali no goleiro e não perdeu a oportunidade, né? Depois vai pro VAR, mas a gente vê que ele estava 100% com posição legal ali. E a gente evitou uma derrota em casa, mesmo com o time reserva, né? Claro que a gente só conseguiu empatar quando entraram as peças mais importantes, mas acho que foi importante isso para o time, foi importante principalmente para o Dorival. A gente está vendo que o time está sim tendo um, um time agora, ele está tendo um time para apresentar, seja o time titular, seja o time reserva. A gente consegue criar jogadas. Claro que tá faltando refino ali na finalização, tá faltando um pouquinho mais de, sei lá, concentração, treino, enfim. O time tá evoluindo. A gente, para quem achava que não tinha nada para apresentar, dos últimos 5 jogos para cá já é um time muito melhor do que a gente via antes, né? Claro que a gente tem que transformar todas essas oportunidades em lances convertidos, né? Ou a maioria delas, né? Hoje tivemos, sei lá, mais de 12 cruzamentos e só um que realmente foi efetivo, né? Então acredito que ainda tem margem para melhorar. Dá para o time se apresentar melhor nesse campeonato brasileiro, terminar muito acima do que está. Hoje, eu acredito que a gente ainda esteja em 12º, 11º, sei lá. Dá para ir mais para frente, né? Porque tem muitos times que estão na nossa frente que são piores do que a gente ou jogam pior do que a gente. Então, acredito que dá para sonhar, dá para acreditar com voos maiores. Sobre o jogo é isso, né? A gente tem uma semana importante pela frente, é o jogo contra o Palmeiras. Questões políticas estão para vir aí também à tona, né? É habeas corpus para cá, é processo para lá, inquérito para cá, é aquela salada que você corintiano tá cansado de saber desde o final do ano passado e, enfim, é isso que tem para nós. Uh, Quero lembrar, né, que a gente tem aí algumas oportunidades de você ajudar o canal, né? Se você quiser comprar alguma coisinha na Amazon, tem o link aí na descrição, tem o link do AliExpress, você comprar seu eletrônicozinho, tem o link da Shopee para você comprar uma camisa sem dar dinheiro para Nike, que só ferrou nós nos últimos 10 anos. E também tem o grupo aí do Telegram para você entrar, que a gente manda umas promoções aí durante a semana, sempre para ajudar a gente a gastar menos e viver melhor. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Considere se inscrever no canal, sejam muito bem-vindos. Essa semana a gente volta aí com pós-jogo aí depois dos meses, né? A gente, no caso. E é isso. Tamo junto, fiquem com Deus. Vai Corinthians. Boa semana, é nóis.